Olá, tudo bem? Se você pensava que as POC surgiram com o programa Casos de Família da Cristina Rocha, saiba nesse momento que você está enganado. Neste vídeo, o canal vai dar uma respirada de leve para falar sobre POCs. Então se prepara porque hoje vai ter muita afronta. Eu sou o Olê e você está entrando no POC Room. Eu amo POC. Às vezes eu tenho a impressão que quando os gays foram criados ficou faltando alguma coisa. Sei lá, parece que tinha gay azeda demais no universo até que a deusa foi lá e vrá, criou a POC. Elas são como verdadeiros respingos de tinta colorida e afronta nessa escala meio monocromática que somos nós, os gays padrão. E enquanto nós outros podemos levar a nossa vida mais ou menos numa boa, a POC vai lá e pá, joga sua homossexualidade na cara da sociedade. A expressão POC começou a ser usada há uns 10 ou 15 anos, mais ou menos, para designar aquelas gays que andam por aí fazendo POC, 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 POC com seus sapatos. Ou seja, uma expressão originalmente pejorativa, mas que foi ressignificada pelo nosso meio. Inclusive os memes murro na POC e sua POC fudida não são mais considerados negativos. E confesso que eu mesmo tenho um pouco de dificuldade de entender essa parte. Só que a existência das POCs antecede e muito o uso dessa expressão. Nero, por exemplo, foi imperador de Roma no início do século I. Embora naquela época as relações homossexuais eram consideradas mais naturais e os bacanais comuns, Nero se destaca porque foi de longe a POC mais furiosa do Império Romano. Petronius. Oh, dear Petronius, what would I do without your clear insight into... Ah! You clumsy toad! Isn't the inner agony of my creating enough without you carving me to bits? Take her away. Ela era tirânica e, além de mandar matar a própria mãe e o irmão, ela massacrou milhares de cristãos. One tear for you. One for me. Por fim, se suspeita que tenha atacado fogo em Roma e ficou observando a cidade queimar enquanto tocava sua lira. I am one with the gods, immortal. Depois da Nero, eu destacaria Jaime I, que foi rei da Inglaterra mais ou menos lá pelo ano 1500. Aos 13 anos, ele teve um caso com seu tio de 37, e durante toda a sua vida foi visto trocando beijos e abraços com outros homens em público. Eu também gostaria de citar Luís XIII, que foi rei da França mais ou menos lá por 1600, e cuja sexualidade ainda é muito questionada até hoje. Ele tinha inclusive uma lista de seus duques e marqueses, como dizer, prediletos. Apesar de ser heterossexual, eu gostaria de incluir nessa lista o filho do Luís XIII, Luís XIV, também conhecido como Rei Sol. Ele andava ecoando seus saltos altos pelos corredores de mármore do palácio e adorava fazer performances. E é por isso que eu mesmo gosto de chamá-lo de Grande Rainha de Versalhes. Já mais para o final dos anos 1700, nós temos o rei Frederico II, da Prússia. Não se deixe levar por essa carinha de sonsa, porque ele mantinha o Templo da Amizade, que era um castelo frequentado exclusivamente por homens. Ele também aboliu a pena de morte para os delitos de sodomia, e talvez esse seja o primeiro caso no mundo de uma POC que conseguiu mudar a lei em defesa dos direitos LGBT. Elimine o exército de minhas inimigas. Vrá! Eu citei esses exemplos históricos porque muitas vezes eu vejo falar das POCs como se elas fossem um assunto novo e revolucionário. Mas se você parar para pensar, eu diria que elas estão dando close no mundo desde a origem dos tempos. Me parece inclusive que algum tempo atrás as POCs ocupavam muito mais espaço na mídia. Quando a gente volta a atenção para a música pop, especialmente durante a década de 80, nós temos exemplos como o de Boy George, vocalista da banda Culture Club, nesse clipe de 1983. Afrontosíssimo. Boy George, que atualmente é jurado do The Voice Austrália, é considerado o precursor dos clubbers, e também do que hoje chamamos de gênero fluido, porque ele sempre foi bastante andrógeno. Eu também não poderia deixar de citar a Morrissey, vocalista da banda The Smiths, também conhecido como Moss. Ela é vegana desde a década de 80, ativista pelo direito dos animais e bem atacada. Apesar de nunca ter se posicionado muito claramente sobre sua sexualidade, suas opiniões políticas polêmicas já lhe renderam vários boicotes ao redor do mundo.
Nesse quesito rainha pop da década de 80, eu não posso deixar de citar Mark Almond, vocalista da Soft Cell, e Pete Burns, da Dead or Alive. Também temos a George Michael, e aqui podemos ver ela antes da carreira solo num clipe do Wham, que foi fundado em 1981. Infelizmente, George faleceu em 2016, assim como a raivosíssima da Prince. Essa, que mudou seu nome para esse símbolo impronunciável em 1993, virou testemunha de Jeová em 2001 e se manifestou várias vezes contra os homossexuais. A despeito de seu talento inegável, me parece que Prince nunca esteve lá muito em paz com a sua própria sexualidade, e inclusive uma de suas últimas músicas é considerada homofóbica. Mas, por outro lado, temos a banda Erasure, de Vince Clarke e da vocalista pop Andy Bell. Eles foram uns dos pioneiros em escancarar a sua homossexualidade publicamente nos anos 80 e sempre foram considerados, com muito merecimento, verdadeiros ícones gays. Sob esse aspecto de dar close, eu gostaria de citar o Locomia, que foi criado em 1984 na Espanha. Antes de serem uma banda, eles faziam performances na noite de Ibiza com suas ombreiras largas e seus leques, cujo conceito foi desenvolvido por Xavier Font, que, pasmem, era o único homossexual do grupo. Mas se você acha que um heterossexual não pode ser POC, está aí o Locomia para provar que você está errado. Para finalizar, eu não poderia deixar de citar o brasileiríssimo Ney Matogrosso. Ele se tornou conhecido na década de 70 como vocalista da banda Secos e Molhados, e aqui podemos ver uma de suas performances em 1973. E aqui ela bem closeira, interpretando a música América do Sul, em pleno Fantástico de 1975. Essa terra morena, esse calor, esse campo, essa força tropical. Ele foi ameaçado e perseguido inúmeras vezes pelos militares por ser considerado subversivo. E a despeito de tudo isso, em plena ditadura, lançou hinos como, por exemplo, Homem com H. E é por isso, por sempre ter sido afrontosíssima, que eu acho que o Ney merece muito mais do que apenas o respeito pelo artista que ele é, mas também a nossa admiração. Eu não cito aqui nomes como Freddie Mercury ou Elton John, porque ser homossexual não qualifica a pessoa necessariamente como POC. Para isso, é necessário haver um comportamento, uma forma de ser, que pode ser considerados por si só uma forma de militância LGBT. Porque hoje, se podemos fazer uma parada do orgulho LGBT, e se podemos falar abertamente sobre a nossa homossexualidade na internet ou na nossa vida pública, a despeito de todos os ataques LGBT-fóbicos que ainda existem, é graças às POCs que, juntamente com as travestis e as drags, sempre estiveram lá dando sua cara a tapa e lutando pelos, ainda poucos, direitos que hoje temos. Então, nada de murro na POC, e nada de sua POC fudida ou de taca pedra na POC. Respeita a POC. Muito obrigado, POC. E obrigado também a você pelo seu view. Se você puder, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro das próximas atualizações, tá bom? Um grande beijo e até o próximo.